Ça va? On arrive. Doucement. C'est bon. D'accord, d'accord. Tout le monde est là? Je pense que oui. Acho que nós éramos 12, 14. Bonsoir, Ivoneide. Peraí que eu não tô vendo o chat. Enquete e verbete são de origem francesa. Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Verbete, enquete. Ah, tá bem. Então, nossa, eu não sabia. Enquete e verbete. Verbe e enquête. Em francês fala verbe, para dizer verbete, e enquête, para dizer enquete. Enquête e verbe. Verbe. O E final é mudo. Enquête e verbe. D'accord? Respondi? Tá, de rien. Então, olha, uma curiosidade, enquete e verbete são franceses, são palavras francesas. Très bien. Alors, on continue com o verbo avoir. Cadê aqui? Partager. Só terminando aqui na letra. Ok, então, tu n'as pas sommeil. Vamos só se concentrar nessa partezinha aqui. O verbo avoir, então, avoir, tu n'as pas sommeil. Tu não tens sono, né? Tu não tens frio, tu não tens sede, tu não tens fome, tu tens tudo. Tu as tout. D'accord? Tu tens a tua mãe, tu tens tua filha, tua mulher, tu tens nós, mas não tem sono. Então, vamos ver o verbo avoir. Cadê aqui na tela? Peraí. Aqui. Então, verbo avoir, assim que se conjuga. Lembra que a gente tinha falado a diferença entre o je, que a gente tem a tendência de falar, quando a gente vê o eu, né? A gente tem a tendência de falar G. Só que G é eu tenho. Então, esse aqui se diz G e esse fala je. Então, E mais fechadinho. Então, je e G. G, tu n'as pas sommeil, lembra? Tu as sommeil. Só que no caso ali ele usou a negação, né? Tu n'as. Aí ele me corrige. Tu n'as. Aí, para de me corrigir. N'as pas sommeil. Esse aqui, então, o apóstrofe se faz da preposição NE mais o AS. Então, quando a gente tem duas vogais, vira na. Vira apóstrofe. D'accord? Donc, tu n'as pas sommeil, do verbo avoir. Tu não tens sono. Tu as sommeil ou tu n'as pas sommeil. Il ou elle ou on a. Il a, elle a, on a. Ok, d'accord? Nous avons. A gente faz a liaison, que a gente chama de liaison, lembra? Quando termina com S ou com Z, e a primeira letra é uma vogal, a gente faz a liaison. Então, é nous avons. Nós temos. Vous avez, mesmo caso. Vous avez. Esse Z é mudo. A gente só fala esse V, esse S aqui, porque faz a liaison, né? Tipo, a mesma coisa do vous êtes, nous sommes, vous êtes, né? Do verbo avoir. Vous avez. D'accord? Et ils ont ou elles ont. Ils ont ou elles ont. Atenção aqui, porque lembra no verbo être? Ils sont. Eles são. Opa, eles são. Ils ont, eles têm.
Então, ils sont. Ils ont. É um Z, esse aqui é um Z, né? Ils ont. Então, ils sont. D'accord? Mas, de novo, sempre no contextinho, né? Je vais en avocat ou je vais en avocat. D'accord? Donc, j'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont ou elles ont. D'accord? A question? Ça va pour l'instant? Là, c'est facile. Vamos fazer aquele mesmo exercíciozinho que a gente fez na última aula, lembram? Que é só que do verbo être. Agora a gente vai fazer do verbo avoir. Que a gente escuta o diálogozinho. Depois, só deixa eu achar aqui o diálogo. Depois a gente vê a tradução e depois a gente faz a identificação dos verbos, tá bom? Só deixa eu achar aqui uma coisinha porque eu acabei fechando. Desculpe. Ça va, des questions pour l'instant? Tout va bien? Parará, só um pouquinho que eu acabei fechando e perdi a coisinha de agora. Dá uns 2 segundos. Grammaire. Niveau de botão. Dialogue de botão. Grammaire. Aqui, pronto. Então, na última vez a gente fez o verbo être, agora a gente vai fazer o verbo avoir. Primeiro a gente ouve. Opa! A gente ouve, presta atenção, tenta identificar algumas palavras e tenta identificar o contexto, ver o que está se falando. Depois a gente vê a transcrição e depois faz os exercícios. Ué, não parou. Agora sim. Então, deixa eu mudar aqui a janela. Vamos fazer exercício de écouter. Un rendez-vous. Bon. Aussi des examens? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Aqui, tá. Então, verbo avoir, d'accord? Dialogue de verbo avoir. Dá pra escutar certinho? Dá pra ouvir? Oui? Merci. Ok. Então, vamos lá. Presta atenção primeiro, depois a gente vê a transcrição. À la cafétéria. Oh là là, je suis fatiguée. J'ai trop de travail. Tu as encore des cours? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore 2 semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Non, c'est dommage, demain je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. D'accord. Qu'est-ce que vous avez compris? Ils sont où? Ça se passe où le dialogue? Plus ou moins. Il y avait des bruits. Au début, il a... Desculpa. O que... O pessoal da França é tudo fatigué, sim, eles estão sempre fatigués, sempre cansados. Je suis fatiguée também é o verbo être, né? Então ela tá fatiguée, por que ela tá fatiguée? Onde é que se passa? Onde é que tá se passando o diálogo? No começo ele fala à la cafétéria, oui, très bien, exactement. Esse diálogo se passa então numa cafeteria, num café, né? À la cafétéria. Ils ont des problèmes. Le café, oui. Combien de personnes parlent là? Quantas pessoas estão falando nesse diálogo? Quantos são? 1, 2, 3, 2. Très bien. C'est une fille, é um menino, uma menina. O que são? Um homem, uma mulher? Um casal? O que eles estão falando? Do que eles falam? O que eles estão discutindo? Estão falando de alguma coisa, assim. Por que ela é fatiguée? Esse acho que todo mundo entendeu, né? Fatiguée é cansado.
Je suis fatiguée. C'est fini. Oui, eles falam isso. Ele tenta encorajar ela também, né? Do courage, dando courage. Mas pourquoi? Por que ele diz do courage? Que ela tá... Qual é o problema dela? O problema não, mas o que ela tá fazendo? Ah, des examens. Très bien. Oui, elle a des examens et donc elle a beaucoup de travail, trop de travail. É por isso então que ela é fatiguée. Après, eles combinam, ils prennent un rendez-vous. Lembra que a gente falou que era o rendez-vous? Un rendez-vous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? O que eles vão fazer? Eles marcam um encontro para dali alguns dias e eles vão fazer alguma coisa. O que eles vão fazer? Quando e o que eles vão fazer? Não, pas de vacances. Férias são les vacances, mas ils não vão pas partir en vacances. Une autre chose. Uma outra coisa. Mas eles falam de vacances, oui, c'est correct. Ils parlent d'un jour de la semaine. Sim, a gente vai ouvir, relaxa, a gente só tô querendo ver o que vocês entenderam. Oui, ils parlent de dimanche, très bien. Ils vont prendre un rendez-vous le dimanche pour faire quelque chose, para fazer alguma coisa. Tá? Vamos ouvir mais uma vez, só para a gente tentar identificar essas coisas, essas palavras. Depois a gente vê a transcrição, tá bom? Vamos lá. À la cafétéria. Oh là là, je suis fatiguée. J'ai trop de travail. Tu as encore des cours? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore 2 semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Non, c'est dommage, demain je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. D'accord pour dimanche soir. Donc, ils ont été um encontro no domingo. Dimanche soir, domingo à noite. Soir é noite. D'accord? E agora, a gente conseguiu entender o que eles vão fazer? Oui, dimanche soir, à noite. O que eles vão fazer então no domingo à noite? Não vão estudar. Bem deveriam, mas ils ne vont pas étudier. Ils vont faire d'autres choses. Oui, prendre le dîner, bravo. Exactement. Ils ont jantar. Très bien. Ils vont dîner. Ils vont dîner ensemble. Très bien. Ah, vous êtes trop fort en français. Vocês estão bem fortes em francês. Agora a gente vai ouvir então com a transcrição. Deixa eu mandar aqui, peraí. Vou mandar aqui a tela para ver a transcrição. Aqui. Ok. Alors, com a transcrição vai ficar mais fácil. 1, 2, 3, allez. Dá pra ouvir? À la cafétéria. Oh là là, je suis fatiguée. J'ai trop de travail. Tu as encore des cours? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore 2 semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Non, c'est dommage, demain je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. Ça va? Mieux comme ça? On a tout compris? Plus facile? Donc, ils ont des examens, les deux.
Louis, Gabriel va finir le jeudi, né? Va finir les examens le jeudi. Après, il serait en vacances. Depois ele vai estar de férias. Tu as de la chance, quer dizer, tu tá, assim, vamos ver de novo, né? Então ele diz, oh là là, je suis fatiguée. Oh, eu tô cansada, né? Lembra o fatigué? Fatigué, assim, é cansado. Fatigué, opa. Ai, bugou aqui. Fatigué, com E no final, então é cansada. Regra geral, então, feminino se coloca o E no final, né? Adiciona-se o E. Então, j'ai trop de travail. Ah, eu tenho muito trabalho. Tu as encore des cours? Tu ainda tem cursos, né? Encore é curso. Ainda, desculpa. Deixa eu ver, tinha essa paradinha aqui que era legal. Ah, funciona. Então, non, je n'ai pas de cours. Não, eu não tenho aulas, mais j'ai des examens. Eu tenho provas, né? Examen é prova. En ce moment, nesse momento. Et toi, tu as aussi des examens? Aussi quer dizer também. Perguntando, né? Também tem provas. Se ela também tem provas, né? Aí o Gabriel responde, oui, nous avons encore un examen jeudi. Sim, nós temos ainda uma prova, um exame, né? No jeudi. Quel est le jour, le jeudi? C'est quinta-feira. Então, aujourd'hui, c'est mercredi. Demain, c'est jeudi. Donc, on examine jeudi. Et après, e depois, c'est fini. C'est fini. O pessoal diz c'est fini, né? Em francês, então, c'est fini. Que acabou, né? Tá, vai acabar. Je suis en vacances. Eu estou de férias. Tu as de la chance. Avoir de la chance. La chance quer dizer sorte, né? Avoir de la chance é ter sorte. Então, dizer, j'ai encore 2 semaines de travail. Eu ainda tenho 2 semanas de trabalho. Ma pauvre Mathilde. Ma pauvre. Pauvre é pobre, né? Mas nesse caso, tipo, minha coitada, pobrezinha, coitadinha, né? Mas pauvre é pobre e riche é rico. Então, ma pauvre Mathilde, minha pobre Mathilde, coitada da Mathilde. Courage. Coragem. Então, aqui alguém falou aqui, né, que ele tenta encorajar ela, né? Porque ele fala coragem. Bom coragem. Attends. Attends quer dizer espera. Espera. Attendez. J'ai une idée. Eu tenho uma ideia. Est-ce que tu es libre demain? Tu estás livre amanhã para jantar, pour dîner, né? O pessoal diz prendre le dîner. É isso então que eles vão fazer, jantar. Eles não, c'est dommage. C'est dommage é uma expressão para dizer então, não, que pena. Dommage. Dommage é que mal, que pena, né? Demain, amanhã, je suis prise. Être prise quer dizer, eu já fui literalmente traduzindo, é do verbo prendre, que a gente viu, né? Prendre-moi la main, lá da música, né? Être prise, quer dizer, eu já estou pega, então eu já estou compromissada, já tenho um compromisso. É uma expressão, né? Je suis prise. Eu estou pega, traduzindo literalmente. Mas para dizer, então, eu já estou ocupada. Mais dimanche soir, domingo à noite, je suis libre. Eu estou livre. Aí eles, d'accord, pour dimanche soir. D'accord? Ça va? Des questions? Donc, vamos fazer o mesmo testezinho. Très bien. Vamos fazer a mesma coisinha da última vez. A gente faz identificar o verbo avoir nesse diálogo. Onde é que ele está, né? As pessoas, nas frases. E copiar onde é que está o verbo avoir. D'accord? Dá uns minutinhos aí. Vou botar a musiquinha de novo. Enquanto vocês fazem o exercício. Ai, agora eu não consigo. Entenderam o que fazer? Fazer a mesma coisa, então, para ver onde é que está o verbo avoir nesse diálogo e copiar, ou copiar a frase ou copiar o verbo nesse diálogo, tá bom? Uns minutinhos aí, só para vocês fazerem.
Vou botar musiquinha pra gente não ficar no silêncio. Já avisem quando acabarem, tá? Vão avisando aí. Tu pourras me dire tout ce que tu veux, sous tes fous rires et tes grands airs. C'est pas la peine, tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux, tu me fais de la peine. Je t'aime quand même, moi. Je suis pas tes potes, ni ton boss ou tes collègues, moi. Mais tu me prends vraiment pour un con. Tu crois que tu m'endors, mais même derrière ton masque, tes cernes en parlent encore. Tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Si on sortait prendre l'air, au lieu de me prendre pour de la merde, prends-moi la main, sinon à quoi on sert nous? À part faire la fête, mec je l'ai assez faite moi, on se voit demain. Mais si je comptais, je compterais pour toi. Je te conterais mes histoires et je compterais les moutons pour toi. Et si je comptais, je compterais pour toi. Je te conterais mes histoires et je compterais les moutons. Mais tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue. Alors, ça va? Encore un peu? Mais um tempinho. Tudo bem? Ainda estão vivos? Podemos corrigir? Todos prontos? Très bien. Je ne suis pas. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc on va corriger.
Alors, aqui, primeira fala, né? Donc, oh là là, je suis fatiguée, j'ai trop de travail. Onde é que está o verbo avoir? J'ai. Eu tenho. Eu tenho muito trabalho. D'accord? Aqui. Tu as. Tu as encore de cours? Próximo. Aqui está na forma negativa, né? Je n'ai pas. Je, preposição n'ai, pas, e o verbo avoir. D'accord? Com a contração do apóstrofe. D'accord? Aqui também, j'ai des examens. Eu tenho examen, eu tenho provas, né? Eu tenho exames. Et toi, tu as aussi. De novo, verbo avoir. Tu também tens. E depois o Gabriel répond. Nous avons. Nous avons. Nós temos. Nós temos ainda um exame na quinta. Et après, c'est fini. Là, curiosité, juste verbe être. Je suis. Aqui também. Je suis en vacances, je suis fatiguée. D'accord? Só parênteses. Próxima fala, então. Tu as de la chance. Tu tens sorte, né? Ele só fala encore. J'ai encore. Eu ainda tenho. Eu tenho, né? Eu tenho ainda. Ok. Attends, j'ai une idée. Eu tenho une idée. Et est-ce que tu es libre? Aqui, verbo être de novo, né? Est-ce que tu es? Tu es. Non, c'est dommage. Demain, je suis prise. E pronto, esses são os verbos avoir nesse diálogo. Então, j'ai, tu as, je n'ai pas, j'ai, tu as, nous avons, tu as, j'ai e j'ai. D'accord? Ça va, des questions? Ai, como é que eu saio disso? Ok. Ah, não, tem que ir. E agora? Pronto. Ok. Des questions, ça va? Tout va bien? Então, verbe avoir. Verbe avoir, então, para dizer avoir des objets matériels. Como é simbora? Simbora se diz on y va. On y va. On y va. Isso, on y va. Donc, on y va. Então, forma... deixa eu voltar aqui no texto. Peraí, partager. Então, G. Como é que seria o negativo? Je n'ai pas. D'accord? Tu as sommeil. Deixa eu só mudar aqui, peraí. Je n'ai pas. É a forma negativa, né? Tu as. Negativa fica. Mesma lógica. Tu n'as. Aí fica me corrigindo. Tu n'as pas. D'accord? Il, elle, a. Negativa. Il n'a pas. Lembra? Tu n'as pas sommeil, que ele fala na música, né? Tu n'as pas sommeil. Donc, o nous fica. Nous n'avons. Ai, mas que coisa. Nous n'avons pas. D'accord? Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Ils ont ou elles ont. Ils n'ont pas. Então, nesse caso, ó, daqui a 10 minutos vai cair de novo e pronto, mesmo esquema. Dá pra avisar. Opa, sumiu uma coisa aqui. Tá. Ils ont, ils n'ont pas. Atento que aqui fica ils ont,
Aqui o S, então, fica mudo. Il non pas. Por quê? Porque a gente daí não tem aqui duas vogais, né? Tem duas consoantes. Então, essa letra aqui não é uma vogal, é uma consoante. Então, é il, o S fica mudo, nesse caso. Então, il non pas. Ils ont. Aqui, ils ont. A gente faz a liaison. D'accord? Aqui, a gente não tem vogal para fazer liaison, então fica ils n'ont pas. Eles não têm. Então, je n'ai pas, tu n'as pas sommeil. Il n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas. D'accord? Essa seria a negativa. Então, o verbo avoir, para indicar a posse, né, de objetos materiais, por exemplo, est-ce que tu as une voiture? Tu as ton... que ele usa, né? Tu as ton taf, ta caisse, tes sous, ton toit, para indicar então coisas, né, objetos materiais. Tu as ton toit, tu as ton taf, tu as ta caisse, tu as tes sous. D'accord? Para indicar também a posse de pessoas, digamos. Tu tem filhos, né? Em português você fala tu as des enfants. No caso ali da música, ele fala tu as ta mère, tu tem tua mãe, ta femme, tu as ta fille, tu as nous, né? Mais tu n'as pas sommeil. Donc, tu as ta mère, para indicar a posse de pessoas, no caso, né? Tu as ta mère, tu as ta femme, tu as ta fille, tu as nous. Então, objetos materiais, pessoas. Par exemple, de notion, como ele fala, né? Tu as la soif, tu as la dalle. Que mais? Le soif, la dalle. Le soif, la dalle. Agora já não me lembro. Le soif, la dalle. Enfin. Para indicar avoir faim, avoir soif, froid. Ele diz froid. Tu as le froid, la soif, la dalle. É isso. Le froid, la soif, la dalle. Então, para indicar então, esses estados de espírito, né? Ou então, como no diálogo, on a un rendez-vous, ils ont un rendez-vous. Né? Ils ont un rendez-vous. Naquele diálogozinho, né? Eles ont un rendez-vous le dimanche soir. Eles têm um encontro no domingo à noite. Então, eles têm um encontro. Então, para indicar essas noções de tempo, de encontro, de sentimentos, je sommeil, tu n'as pas sommeil. D'accord? Et pour indiquer aussi l'âge, a idade, né? J'ai 50 ans, j'ai 30 ans, lembra que a gente falou lá quando a gente estava falando das idades? J'ai 30 ans, j'ai 14 ans. D'accord? Para indicar também a idade. Eu tenho. D'accord? Compreendemos os usos do verbo avoir? Ça va? Queria então fazer os exercícios, só que vai cair daqui a 5. Talvez a gente saia e volte de novo, porque vai cair daqui a 5 minutos e o tempo de fazer exercício, acho que daí não vai dar, tá bom? Então a gente sai e volta agorinha, tá? Porque vai cair daqui a 5 minutos, então vamos voltar. Até já.